falar de Trump e Biden, né? O debate ontem que sacudiu o mundo todo, né? Todo mundo estava acompanhando esse debate, o primeiro debate entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos. Trump, de certa maneira, e até manchete aqui da Folha de São Paulo, Trump encurrala Biden em debate tenso nos Estados Unidos. A imprensa americana cita aí o pânico dos democratas em relação à aparência, o desempenho de Biden nesse debate. A direita fala, tá vendo? Essa história da idade, da forma como Biden está, como ele está, não é uma questão de narrativa, não é uma narrativa da direita, isso é real, né? E aí, esse debate, essa discussão que nesse momento é feita em todo mundo. Queria ouvir vocês. O que você achou desse debate, Josias? Realmente é para os democratas entrarem em pânico? Sem nenhuma dúvida, Fabíola, foi de fato um debate muito ruim para o Joe Biden, né? Porque esperava-se que ele utilizasse esse debate para espantar essas aleivosias, essas maledicências que rondam a candidatura dele, mas foi muito ruim. E eu vi o debate e tirei duas conclusões e ficaram martelando na minha cabeça duas interrogações muito tenebrosas, né? A primeira conclusão é que foi um debate medíocre, realmente medíocre. Quem assistiu esperando obter palavras, manifestações dos candidatos sobre os planos de cada um, o que fazer com a economia dos Estados Unidos, o que fazer com o futuro do país, quem esperava por isso encontrou um debate realmente medíocre. A segunda constatação é que o Donald Trump cavalgando mentiras, ele mentiu a rodo, ele atropelou o Joe Biden, que estava rouco, meio tati-bitati, foi realmente um atropelamento. E aí vem as perguntas, né? Quem vence um debate como esse, tão ordinário, é melhor ou pior do que quem perde? E tendo que escolher o menor entre dois males, o que seria pior para o eleitor dos Estados Unidos nesse momento? Reeleger um caduco ou ressuscitar o mentiroso golpista? Esses são os dilemas que estão rondando a disputa presidencial nos Estados Unidos. O Trump fez o que todo mundo esperava dele. O New York Times fez as contas e viu que em 90 minutos de debate o Trump contou é, 15 mentiras, fez 15 declarações falsas. Isso já descontando afirmações enganosas, exageradas, descontextualizadas. Mentira ali, nua e crua, foram pelo menos 15. E o Joe Biden, os aliados dele esperavam que ele usasse esse encontro, isso é um encontro da carreira dele, é para espantar a maledicência sobre a senilidade deles e para reativar a percepção de que o Trump é uma ameaça à democracia. Ele não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra, ele se revelou, na verdade, Fabiola, um favorito a virar meme nas redes sociais. Aliás, já virou. Já fizeram vários memes. Então, não é um favorito à Casa Branca, é favorito aos memes, né? Então, enquanto o Trump mentia com muita convicção, com muito vigor, desconversava, como faz habitualmente, o Biden abusou da gagueira, pronunciou muitas frases confusas, raciocínios confusos, e teve a certa altura do debate, ele teve um apagão mental ali, estava falando de uma vitória que ele teve sobre a indústria farmacêutica, aí envereda pelo sistema de saúde dos Estados Unidos, e a certa altura ele paralisa, e não consegue concluir o raciocínio. Foi um apagão mesmo, com uma coisa constrangedora. E aí fica a sensação, Fabiola, quem assistiu a tudo isso, que há hoje uma ausência de renovação, de fato, na política americana, né? Isso é um sintoma muito desagradável, porque o Trump também não é um menino, está lá com os seus 78 anos, o Biden 81, né? E agora, é claro, a essa altura, que o eventual retorno do Trump à Casa Branca, que é uma hipótese que ninguém pode negligenciar a essa altura, daria contornos de realidade a uma especulação que já dura mais de 50 anos. A especulação segundo a qual os Estados Unidos flertam com a decadência. Nesse momento, de fato, os Estados Unidos estão conspirando a favor da sua própria decadência. Então,
Resta torcer para. O cenário está polarizado, né? E um pedaço está com os democratas ali. O Biden é uma contingência, é eleitor do democrata e volta nos democratas em qualquer circunstância. E tem um outro pedaço da sociedade que está fechado com o Trump. E tem os indecisos ali, que são estimados em 20% do eleitorado. Esses vão decidir a eleição. Então a gente precisa torcer para que essas pessoas, esses indecisos, eles se deem conta de que a diferença entre a aversão do Trump à democracia e a senilidade do Biden é que o golpismo não pode ser medicado. A senilidade a gente tem alguns medicamentos, você pode tentar resolver. Agora, o golpismo e a, a mentiralhada, né? A forma como o Trump se comporta, em relação a isso, não existe remédio, Fabiola. Então, diante de dois males, o eleitor tem que torcer, temos que torcer para que o eleitor escolha o mal menor, que seria, nesse momento, momento em que a ultradireita avança na Europa, no momento em que o Brasil vive ainda um prolongamento da polarização, a extrema-direita está aí armando os seus botes. Então, no momento assim, restaria torcer para que nos Estados Unidos prevalecesse o mal menor, que seria, a essa altura, o Biden, Fabiola. Vamos lá, o Thales, você também achou grave aí a situação de Joe Biden nesse debate? É preciso tomar alguma atitude? Como é que você analisa esse confronto entre os dois? Olha, é opinião unânime que o Biden tomou um banho, não propriamente um banho do Trump. Não é que o Trump tenha sido divino e maravilhoso, é porque o Biden tropeçou, gaguejou. O principal problema do Biden era a imagem dele de que não tem condições físicas e intelectuais no momento, que estaria meio senil e sem condições de dirigir um país como os Estados Unidos. É isso que é a questão que está colocada. E aí o Biden, muito embora tenha só 3 anos a mais que o Trump, mostrou que está muito mais claudicante do que o Trump, apesar de eles ficarem discutindo lá quem tem melhor ranking, quem está melhor no ranking de golfe, uma discussão que foi o final do debate, uma discussão tétrica. Eu estou melhor que você, eu tenho mais preparo que você, nada disso. O Biden escorregou muito aí. Mas eu vi Mas eu acho que esse debate a... não será tão decisivo quanto se está imaginando. Eu estive vendo uma entrevista do professor Leonardo Trevisan agora de manhã na Globo News. O Leonardo Trevisan, de vez em quando, também fala aqui conosco. E ele disse uma coisa importante: esse debate servirá muito para os coordenadores de campanha verem os erros de seus candidatos e trabalharem para o debate, que será decisivo em setembro. Até lá, tem tempo para as campanhas prepararem, corrigirem erros e prepararem uma estratégia mais efetiva de combate ao adversário. Então, esse debate era muito esperado pelos coordenadores de campanha. A opinião pública tem esses 15% aí que são os que vão definir o debate, e esses ainda não, segundo ele, não se definiriam por esse debate agora, mas pelo processo todo, e em geral, os eleitores americanos costumam se decidir, especialmente esses indecisos, mais no final da campanha. Então eu espero, aliás, mais do que espero, torço que o Trump não saia tão vitorioso nas urnas como saiu vitorioso nesse debate em função do desempenho do Biden. É pouco provável que o Biden desista. E só há uma possibilidade de trocar, duas possibilidades. Uma é um acidente, Biden sofre um acidente de saúde e não pode participar da eleição, aí troca o candidato, ou ele desistir. Se ele não desistir, é pouco provável que a convenção
do Partido Democrata bote outro candidato. Não haverá. E é pouco provável que ele desista. Então, eu acho que o que há agora é isso, o debate. Foi uma lavada, o Biden perdeu, é fato, não adianta se ver de outra maneira, muito embora, e a outra questão, como é interessante a questão da imagem. Se você for ler o que for dito e for rever o debate, o desempenho do Biden é triste do ponto de vista de imagem, mas do ponto de vista do que é dito, os dois foram mal. Os dois foram igualmente mal. Então é isso. O debate foi ruim, mas não é decisivo. Bom, na imprensa americana, até vou abrir aqui a reportagem, a gente tem várias reportagens aqui contando um pouquinho dos bastidores desse debate e o que está repercutindo, né? Por exemplo, a análise da CNN Internacional, o problema de idade de Biden ficou muito pior. O canal apontou que o presidente não conseguiu afastar a maior preocupação dos seus eleitores sobre a capacidade de continuar guiando o país. Outra análise no New York Times diz: os democratas ficaram profundamente preocupados com a desenvoltura do presidente. Segundo essa análise do New York Times, ele teve um desempenho hesitante, o que melhorou o cenário para uma desenvoltura relativamente estável, né? O desempenho decepcionante foi um alerta aí também de uma outra análise na imprensa americana. E aí, alguns também usaram muito a palavra pânico, né? Por exemplo, na BBC falaram o pânico imediato abateu os membros da campanha de Biden. Aqui no Brasil, repercussão também a respeito disso, né? Eles estão colocando aqui vários momentos do debate, falando justamente em relação ao desempenho de Biden e as mentiras de Trump, né? Esse também é um outro destaque que aparece na imprensa brasileira e na imprensa americana. O Biden, quando saiu do debate, ele divulgou aí um vídeo falando: olha, eu me saí bem, não? Vamos assistir. I think we did well. So, do you have any concerns about your performance? No, it's hard to debate a liar. New York Times pointed out he lied 26 times. Big lies. He didn't tell the truth. Ele fala: acho que eu me saí bem. E falou: é muito difícil debater com um mentiroso. Segundo a análise do New York Times, Trump mentiu pelo menos 26 vezes. Bom, quem vai chegando aqui para nos ajudar também a refletir sobre as eleições americanas, o impacto disso no Brasil, no mundo, Kennedy Alencar, nosso colunista aqui que também acompanhou esse debate. O que você achou, hein, Kennedy? Bom dia para você. Olá, Fabiola, bom dia para você, para o Josias, para o Thales, para quem está nos assistindo. Fabiola, foi desastroso para o Biden, né? A coisa mais importante desse debate era ele provar que ele tinha condição de concorrer a um segundo mandato. E ele não provou isso, pelo contrário. Ele deu todas as evidências de que ele tem fragilidades para governar por mais 4 anos se vencer a eleição de novembro. Na forma, né, o Trump venceu o debate. Isso é ponto pacífico. Você pode discutir que no conteúdo o Trump mentiu, e mentiu dezenas de vezes, como ele sempre faz. Ele usou o tema da imigração de uma maneira para acuar o Biden, mentindo o tempo todo, falando que as cadeias e os hospitais estão sendo esvaziados para mandar imigrantes para lá, que os imigrantes matam mulheres lá, enfim, mentiu relacionando taxa de imigração com criminalidade, mentiu sobre geopolítica, como vai resolver guerra. Enfim, o Trump é isso, é como o Bolsonaro, mente o tempo todo. E, de fato, como o Biden disse, é difícil debater com um mentiroso, mas essa era a realidade dele. Ele tinha que ter demonstrado um vigor que ele não demonstrou, era a questão mais importante do debate. E aí, está posto agora no Partido Democrata esse pânico, a imprensa americana relata isso, e ontem, após o debate, de imediato, pessoas que trabalharam com o Biden, ex-chefe de comunicação do Biden, falou: olha, não dá para passar pano, não dá para olhar, foi uma performance decepcionante. E aí os democratas estão procurando alternativas. A convenção é só de 19 a 22 de agosto em Chicago, a convenção democrata. Até lá, né, os delegados podem indicar um novo candidato. É difícil? Claro que é difícil. O Biden deu sinais logo após o debate, vai resistir, eventualmente a uma desistência, como o Thales estava falando há pouco. Uma troca não é uma coisa simples, né? E achar um nome também para substituir o Biden não é tão simples. Você tem 2 governadores
que são possíveis candidatos na eleição de 2028, que é o J.B. Pritzker, de Illinois, e o Gavin Newsom, da Califórnia. E tem a Kamala Harris, que é a vice do Biden. Né? Uma substituição ficaria aí num desses 3 nomes, por exemplo. Né? Falar na Michelle Obama, como se falou há pouco tempo, não faz sentido. Não, é uma coisa só de internet. Os 3 nomes seriam esses aí, a Kamala, o Pritzker e o Newsom, o Gavin Newsom, da Califórnia. Agora, isso depende de o Biden desistir e de o Partido Democrata ter uma conversa séria com ele. Quando a gente analisa o debate, fica muito claro que o Trump, né, o Trump é uma ameaça fascista e climática. Os Estados Unidos, com a eleição do Trump, vão caminhar por um processo muito autoritário. Ele é um presidente que prometeu e está dizendo que vai usar a estrutura da presidência para perseguir os inimigos dele. E a posição dele em relação aos imigrantes, por exemplo, é parecida com a do nazismo em relação aos judeus na Alemanha nos anos 30. Começa uma campanha de demonização, depois você agride, depois você monta uma máquina de extermínio. Né? A gente está longe disso nos Estados Unidos. Mas a fala do Trump ela é muito semelhante a falas que a gente ouvia nos anos 20 e nos anos 30 do século passado em relação aos judeus na Europa. Então, e do ponto de vista do clima, ele é uma ameaça. O que ele falou sobre o Acordo de Paris, o que ele vai se relacionar. O Trump vai piorar o planeta. Com o Biden há problemas? A posição dele em relação a Gaza é questionada, em relação à Ucrânia também. O Trump oferece soluções simples para problemas complexos, diz que ele, antes de assumir o mandato, ele resolve a parada entre o Putin e o Zelensky, falou que o Zelensky era o maior vendedor do mundo, que toda hora que chega nos Estados Unidos sai com bilhões de dólares. Aí o Biden fala, mas olha, esse dinheiro que a gente dá para as guerras é para comprar os nossos armamentos, as nossas bombas, o que é verdade também. Né? As guerras geram lucro para a indústria armamentista nos Estados Unidos. E o Biden, Fabíola, você viu o debate, ele começou tossindo, com uma voz rouca, a Casa Branca disse que ele estava gripado, enfim, pareceu gripado mesmo, mas tinha que estar mais preparado para esse debate. Agora ele é um senhor de 81 anos, não dá para transformar quem tem 81 anos em alguém que está com vigor de 30, 40, 50. E estão exigindo dele, e ele está querendo ser candidato, com as condições que ele tem. Então é muito problemático para o Partido Democrata. O Partido Democrata está numa encruzilhada. Do jeito que a coisa está caminhando, o Biden deverá perder a eleição para o Trump. O Trump está em melhor posição nesses estados decisivos, estados nos quais o Biden venceu em 2020, e esse desempenho ele é desastroso, porque basta você acompanhar a internet, ver como a imprensa americana e os memes que estão circulando, reforçando uma senilidade do Biden, uma incapacidade cognitiva. E o Trump bate muito pesado, dizendo, não entendi o que você disse. O Biden se confundiu sobre o Medicare, que é um programa de assistência médica para os mais pobres que tem nos Estados Unidos. O Biden teve momentos bons, quando falou que o Trump era loser e sucker, né? Uma tradução livre, aí, perdedor e babaca, por declarações que ele deu em relação a americanos que morreram em conflitos, em guerras. Né? E um general falou que o Trump disse isso e o Trump demitiu o general. E a história é verdadeira. É como o Trump se comporta. Ele fugiu de prestar serviço militar. Os Estados Unidos, o Partido Democrata tem um problema, os Estados Unidos têm um problema, Fabíola, e o mundo tem um problema, porque uma eleição do Trump complica muito os esforços do mundo para combater a emergência climática, né? E ele desorganiza essa geopolítica toda. Ele vai ter uma aliança com o Putin, vai enfraquecer a OTAN, né? O Biden, você pode questionar se a ajuda que o Biden está dando à Ucrânia, porque a Ucrânia só consegue enfrentar a Rússia porque recebe ajuda da União Europeia e dos Estados Unidos. A guerra está perdida, como o Trump falou, né? Ela é mantida por aparelhos, por essa ajuda indireta, né? Há um envolvimento indireto dos Estados Unidos e da União Europeia na guerra. Agora, o enfraquecimento da OTAN perante a Rússia é algo que também desestabiliza o mundo, desestabiliza a região. Né? A posição do Trump em relação ao Irã, em relação à Palestina, é uma posição mais radical que a posição que o Biden tem adotado em relação como aliado de Israel. Então, assim, os democratas têm um problema, os Estados Unidos têm um problema e o planeta tem um problema, Fabiola. É isso, discussão neste momento. Aliás, a gente colocou uma enquete